Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 8, por favor. A primeira mensagem que eu vou estar ministrando ainda dentro do mês de janeiro, isso significa que ainda eu tenho tempo, estou em janeiro, há uma legalidade, os céus estão abertos sobre renovação da aliança. Falamos bastante esse mês, foi massificada essa palavra, sobre renovar a aliança, restaurar a aliança. Só se restaura a aliança quando a aliança está quebrada. Diga, quebrada. É fácil quebrar uma aliança? Sabe, meu irmão, até numa das quartas-feiras eu falei sobre isso, eu falei sobre as três faces da aliança. A face interna é aquela que a gente tem um contato direto, é a face da aliança interna que tem o contato com o nosso corpo. A face externa é aquela que a gente sofre os baques, né? Que você bate a aliança, ela arrisca, mas ela protege. E eu falei sobre a lateral, que é a espessura da aliança. Enquanto a aliança ela é mais fina, ela é mais fácil de ser quebrada, verdade ou não? Sim, ela é mais fácil de ser quebrada. Um relacionamento superficial, ele é fácil de ser quebrado, mas quando eu tenho um relacionamento não superficial, mas consolidado, ele é mais difícil de ser quebrado. Pode passar uma luta, pode passar um momento difícil, mas a minha aliança continuará intacta em nome de Jesus. Por isso, em 2021, ano da aliança, o propósito, o projeto, é que a gente consolide a nossa relação com Deus, que a nossa aliança, que a espessura dela aumente, que a gente se aprofunde, que a gente não seja simplesmente um cristão superficial, porque a qualquer tempo que vier uma chuva forte, uma tempestade, um vento, a sua aliança não quebre. O projeto, o propósito de Deus, na verdade, a visão de Deus esse ano é para isso. É para que sejamos uma igreja forte, sejamos uma igreja preparada, adornada, porque Jesus Cristo está voltando e vem para buscar uma igreja poderosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero hoje iniciar falando sobre a renovação da aliança. Vamos lá, Josué capítulo 8. Eu não sei, acho que tem aí, por favor. Capítulo 8, versículo, se não tem eu vou ler aqui, abra sua Bíblia, por gentileza, 8, de 30 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, diga só Jesus. Quem está vendo no telão, fala, eu estou vendo. Então vamos lá. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Eu vou ler pelo telão para ficar igual de vocês, senão minha versão é diferente. 31. Conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras e não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Diga comigo assim, não usou ferramenta de ferro. Sobre eles ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel. Quero ler essa parte A novamente, para você guardar comigo. Não houve uma só palavra, uma só, de tudo o que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel. Ele está falando assim, olha, Josué, ele não resumiu não, ele foi autêntico a tudo aquilo que Moisés havia ordenado. Inclusive, mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Ou seja, ali, Josué, ele foi
autêntico, ele foi específico, ele ensinou tudo aquilo que que Deus deu a Moisés para que ensinasse aos israelenses, para que ensinasse às mulheres, estrangeiros e crianças. Então, meu irmão, essa mensagem é para todos nós, sabe? Ali Deus, através de Moisés, passou o bastão para Josué, mostrando como caminhar, e essa é a nossa jornada também. Renovação de aliança, né? O que é aliança, meu irmão? O que é aliança? Pastor, aliança é aquilo que a gente põe no dedo. Não vou nem para o lado do casal casado. Quando um jovem está apaixonado, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele arruma uma namoradinha? Vamos dizer que você nunca fez isso. Que primeira coisa que ele faz? Compra uma aliança. Que cor é a aliança? De prata. Aí ele põe no dedo direito lá e fica, né? Ó, todo mundo vê na aliancinha dele, né? Então assim, e como ele chama aquela aliança, o jovem casal namorado? Aliança de compromisso, né? A aliança, ela é compromisso. Aliança é compromisso. Quando nós não cumprimos, Deus nos dá a chance de renovar essa aliança. Quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem uma aliança com a sua igreja, quando você tem uma aliança com a sua família, com o seu amigo, com seus irmãos em Cristo, e às vezes, em algum motivo da vida, essa aliança é quebrada, Deus nos dá uma nova oportunidade de restaurar essa aliança. Por isso eu não posso simplesmente agir ou falar, é assim, não, eu tenho uma aliança com meu amigo, não vou nem falar apóstolo, meu amigo Willy, mas essa aliança quebrou. Mas se ele não quer falar comigo, eu não falo com ele também, não me interessa mais. Não, Deus me dá a oportunidade de restaurar minha aliança com Ele, porque nós somos um em Cristo Jesus, o sangue de Cristo percorre nas nossas veias. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Fatores importantes para a renovação da aliança, eu quero falar. E vou citar aqui 4 fatores importantes para a renovação da aliança. Meu irmão, se eu estiver muito rápido, se acompanha a gente aí, porque hoje é maratona, hein? 42 quilômetros sem parar. Amém? Tu viu que eu até estou correndo já, de moto. Vamos lá. Primeiro, edificar o altar. Diga comigo, edificar o altar. Não está no meu script, mas rapidinho, uma das coisas que Elias fez, quando ele viu que o povo de Israel titubeava, o povo de Israel estava em cima do muro, o povo de Israel não sabia a qual Deus servir. A Bíblia diz lá em 1 Reis, salvo engano, capítulo 17, que Elias ele veio e disse assim ao povo de Israel: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou você serve o Deus de Israel, ou sirva a Baal. Depois de uma palavra dessa, né, você esperava o quê? O povo de Israel? Não, Deus de Israel, Deus de Israel. É nada, irmão, eles ficaram esperando prova para que Deus se manifestasse primeiro. Elias desafiou os profetas de Baal, fez lá todo aquele desafio de sacrificar, apresentar um sacrifício ao Senhor, e o Deus que se manifestasse com fogo, esse seria o Deus de verdade. Mas o interessante é que Deus de Baal não se manifestou, e a Bíblia diz, depois você lê o texto na sua casa, que Elias, ele chamou a responsabilidade para ele: vem comigo, que eu vou mostrar para vocês qual é o Deus verdadeiro. Será que nós teríamos ousadia de falar: o meu Deus é o Deus que pode salvar a sua casa, o meu Deus é o Deus que pode salvar a sua família, o meu Deus é o Deus que pode salvar a sua vida? E a Bíblia diz que depois que Elias chamou os profetas de Baal, ele preparou lá o altar do sacrifício, mas a primeira coisa que ele fez, quem lembra o que ele fez? Restaurou o altar. E é interessante, naquele período, as tribos de Israel estavam divididas. As tribos do sul e do norte estavam divididas. E mesmo assim,
Profeticamente, Elias pegou 12 pedras. Quantas pedras? Que significavam as 12 tribos de Israel. Uniu as 12 pedras, restaurou o altar, colocou o sacrifício sobre o altar, e aí ele clamou ao Deus de Israel. Quando nós restauramos o altar, o fogo de Deus jamais faltará sobre o nosso coração, porque o altar restaurado atrai a presença do Pai. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, volte a fazer de sua vida um altar para Deus. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: faça da sua vida um altar para Deus. Ou seja, obedeça a direção de Deus, obedeça a ordem de Deus. Você que está anotando, não dá para me ler agora, anota aí Deuteronômio capítulo 27, do versículo 5 ao 8, depois você lê. Segundo requisito, para que nós, os fatores importantes para renovar a aliança: ofereça o melhor para Deus. Repita comigo: oferecer o melhor. Diga comigo: melhor para Deus. Meu irmão, quando eu digo oferecer o melhor para Deus, eu não estou dizendo dízimo, oferta, eu não estou dizendo bens materiais. Oferecer o melhor para Deus é dar o seu melhor, aquilo que sai de dentro do seu coração, aquilo que você faz com amor, aquilo que você se dedica, você faz para Deus o melhor. O que pode ser isso, pastor? Dá um exemplo. Quando você vê uma pessoa necessitada, não simplesmente dá o que sobra para essa pessoa, não simplesmente dê uma roupa que está sobrando, mas tire o seu melhor e dê para essa pessoa, porque a palavra diz que aquele que fizer aos meus pequeninos, estarão fazendo para mim, diz o Senhor. Enquanto a igreja de Jesus não entender isso, elas não vão entender o que é caminhar segundo o reino de Deus nessa terra. Sabe, dentro do texto de Josué capítulo 8, o versículo 31, deixa aberto aí Josué 8, por favor, nós vamos percorrer um pouquinho aí. 31, diz assim: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejaram instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. O que quer dizer isso, pastor? Eles deram o seu melhor, eles não usaram instrumentos paralelos para manejar, para preparar o altar, aquelas pedras, mas eles fizeram com as suas próprias mãos. Eles quiseram dar o seu melhor a Deus. Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus é o Deus que sempre nos dá e nos oferece o melhor. Quando Ele nos abençoa, aliás, Ele sempre nos abençoa, porque só o fato de você ter acordado e respirado nessa manhã, o milagre e a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Às vezes nós ficamos reclamando porque as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecesse. Mas, meu irmão, só o fato de termos saúde, e ainda que, infelizmente, alguns estão passando por momentos difíceis, mas o cuidado de Deus está sobre essas pessoas. Pastor, como assim? A gente não consegue entender como Deus ama tanto e pessoas sofrem enfermidade. Tem resposta que nós não podemos dar, mas eu sei que o dia em que estivermos na glória, o dia que nossa alma for transformada, nós vamos entender o amor de Deus e a justiça dele sobre a humanidade. Então não cabe a criatura indagar o Criador. O que cabe a nós, filhos, outrora criatura, sempre servi-lo e adorá-lo com o melhor que nós temos. Dar o nosso melhor a cada dia. Sabe, mesmo que as pessoas olhem e vejam um altar tosco, você foi moldado por Deus e deve oferecer a Ele sacrifícios perfeitos somente a Ele.
Mesmo que as pessoas olhem para nós e não enxerguem da maneira que Deus enxerga, não olha para nós como Deus nos olha, porque Deus não olha um Rony que falha, Deus não olha um Rony que peca, Deus não olha um Rony que muitas vezes pisa na bola, mas Ele olha um Rony que tem um coração quebrantado para se arrepender e adorar ao Senhor e servi-lo todos os dias da sua vida, até a volta do Messias. E assim é com cada um de vocês. Às vezes queremos nos limitar, não nos oferecemos, colocamos empecilhos, às vezes colocamos barreira em dar o nosso melhor a Deus, mas nesse dia, hoje, 31 de janeiro, os portais estão abertos e eu creio que a Vida Nova viverá um ano que nunca ela viveu nesses 28 anos de vida. Oh! Aleluia. Terceiro tópico: voltar à palavra. Diga comigo, voltar à palavra. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você tem se voltado à palavra de Deus? Vou fazer uma confissão pública aqui. A nossa vida é muito corrida, como a de vocês também. Ano passado, se falar que eu tinha uma vida diária de devocional, leitura da Bíblia, é mentira. Se eu falasse isso, eu não estaria falando a verdade. Porque a gente já acorda atrasado aqui nesse mundo que vivemos. E olha que eu levanto 5 horas da manhã, todos os dias. Não que eu queira, mas já acostumou. E aí começa a correria, pensando nas coisas, clientes para atender, situações, compromissos da igreja, reuniões e etc, etc. Muitas vezes minha esposa fala: vem almoçar em casa, amor. Eu bato uma foto para ela que eu já pedi um marmitex, está meu teclado aqui na frente, o marmitex do lado e eu correndo lá. Mas 2021 falei: não vai ser mais assim não. Epa, o relógio natural não vai mais controlar e dominar a minha vida. Todos os dias falo para a glória de Deus. Isso é questão de atitude. Eu falei: eu vou fazer minha devocional com Deus. Todos os dias. Posso chegar na minha empresa, pode cliente ligar, toca no meu ramal. Seu Rony, tem fulano, pede para guardar, eu retorno já já. Faço primeiro minha devocional. Porque se eu não ler essa palavra, meu irmão, eu vou me enfraquecer. Se eu não aprender a palavra, eu vou me enfraquecer. O item 3, o versículo 32 a 35, ou melhor, 32 e 35, diz assim: escreveu ali. Quando alguém escreve algo para ser lido. Ninguém escreve nada à toa. Quando você faz, não sei, não todos, mas faz a sua postagem numa rede social, você faz por fazer ou para que as pessoas leiam? Para que as pessoas leiam. Ah, pastor, eu não gosto disso. Não, tudo bem, respeito isso aí. Mas quando você põe um versículo lá, é para alcançar alguém. Amém. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, ou seja, os mandamentos, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. 33, ou melhor, 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Vou ler novamente. Palavra nenhuma houve que tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Meu irmão, tudo que Moisés escreveu, Josué leu todas as palavras, ele não deixou nenhuma. Às vezes estamos num estudo bíblico, né? Antigamente se fazia muito isso, reunir um grupo, e é o que muitas vezes é o que nós fazemos nos nossos pequenos grupos, nas nossas células. Se passa um estudo e ali se compartilha e debate. E às vezes é uma palavra que talvez está sendo lida ali. Não estou dizendo que isso aconteça nas nossas células, jamais. Mas aí tem uma palavra lá que exorta.
e de repente o líder prefere, não, eu não vou ler isso não, porque de repente vai ferir o irmão ali. A palavra de Deus é para ser ensinada, meu irmão. Aquilo que é para abençoar, que abençoe. Aquilo que é para exortar, que exorte. Aquilo que é para amar, que seja amado. Nós precisamos viver a palavra de Deus na sua íntegra. Não podemos tirar uma vírgula, não podemos acrescentar um ponto, porque tudo que está aqui veio da parte de Deus para a sua igreja. Aleluia! Eu creio que vivemos um tempo sim atípico, vivemos um tempo onde o mundo tem passado por uma terrível dificuldade. No entanto, eu vejo que é um tempo de oportunidades. Diga comigo, oportunidade. Oportunidade não só no âmbito financeiro, mas no âmbito relacional também, onde as pessoas precisam se amar mais, se preocupar com outras, onde as pessoas precisam entender quais são os 2 maiores mandamentos, pois tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o próprio Senhor Jesus falou no Novo. Quais são os mandamentos, os 2 maiores? Amar a Deus e amar ao... Será que nós vivemos isso na sua plenitude? Será que vivemos na sua plenitude? Então, para que possamos renovar a nossa aliança, precisamos voltar à palavra. Precisamos voltar ao hábito de compartilhar a palavra, ao hábito de aprender e entender. Sabe, irmão, entender no sentido profundo que o Espírito de Deus vai trazer a revelação aos nossos corações. Precisamos retornar à leitura das Escrituras e beber da fonte da vida eterna. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo rapidamente lá em Salmos, por favor, capítulo 1. Não está na minha anotação, mas o Espírito Santo me incomoda sobre esse salmo. Um salmo conhecido, um salmo que muitos sabem até de cor. O fator é, não basta eu saber de cor, eu preciso viver na prática isso na minha vida. Quem achou, diga amém. Diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para nesse versículo. Bem-aventurado, próspero é, vitorioso é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer, pastor? Aquelas pessoas que não buscam conselho que vem da parte de Deus, aquelas pessoas que estão passando por uma luta, um exemplo, um casamento que está passando por um conflito, e aí chega num amigo ou na amiga de serviço, de trabalho, ou de escola, ou seja quem for, e conta o que está acontecendo, a pessoa fala assim, separa, larga, hoje está tão fácil. Olha, tem ali um lugarzinho lá na minha casa para você, um quartinho até você estabelecer sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse está renovando sua aliança com o Senhor. Bem-aventurado aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Aqueles que não são influenciados, aqueles que não vivem uma vida constante com pecadores. Não que a gente não deva ter contato, viver uma vida social, mas eu não posso compartilhar, ou melhor, partilhar com a vida que eles vivem, porque nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. É isso. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, eu já dei esse exemplo. Eu me lembro que um tempo na minha vida, na adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor.
E estávamos numa bagunça na casa de um amigo meu. Monte de menina, bebida, etc. E um amigo meu estava firme com o Senhor. A ponto, um obreiro da Igreja Universal, que ele dormia no púlpito da Universal. E eu falava assim para ele: fulano, não fica aqui não. Sabe por quê? Porque a gente sabe quando a gente está errando. E a gente erra porque a gente quer. Verdade ou não é? Ah, pastor, não sei o que aconteceu. Você sabe sim. Vem com esse papo furado não. Tanto é que eu sabia que eu estava errando, porque quando eu estava descendo para a praia com alguns amigos assim, passava em Cubatão, eu via aquelas lá chaminés pegando fogo lá em Cubatão, eu imaginava um inferno. E eu ainda sem vergonha ficava assim: Deus, não deixa eu ir para o inferno não. Fumando um baseado. Então a gente sabe quando a gente erra. E mais, não é o fator fumar baseado que me faz mais pecador que alguém. Uma mentirinha é igual ter um vício. Amém? Continuando. Aí esse meu amigo estava lá, eu falava: não fica aqui não. Ele falava: não, Roninho, tranquilo, eu estou firmão com o Senhor. Aqui não é ambiente para você, não fica aqui. Sai fora, vai embora, sai fora. E ele ficou, primeira semana, na outra sexta, de novo, na terceira ele estava no nosso meio. Esse negócio de que eu sou forte, a Bíblia quando fala assim: maldito o homem que confia no próprio homem, algumas pessoas distorcem essa palavra. A Bíblia não fala que maldito é aquele que confia em outro homem, mas maldito é aquele que confia na força dos seus próprios braços. Aquele meu amigo, ele falava assim: não, eu estou tranquilo, eu estou forte em Deus. Estava nada, meu irmão, na primeira brecha, Satanás deu uma rasteira nele, pegou ele pelo pescoço, já foi. Então eu preciso não me assentar na roda dos escarnecedores. Agora o conselho do salmista, no versículo 2, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Está aqui, ó, retorne a palavra. Medite de dia e de noite, porque ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz, ele será bem sucedido. Essa é a palavra que o Senhor tem para a tua vida, ó igreja do avivamento. Aleluia. E o quarto ponto para me encerrar: conhecer a bênção e a maldição. Diga comigo: bênção e maldição. Voltando para Josué capítulo 8, versículo 34. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a, diga bênção, maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. É bom quando a gente participa de uma celebração, de uma célula, de um culto, de uma reunião, e sempre a palavra é aquela palavra que nos levanta. Ei, Deus está abrindo porta, Deus está entregando chave nas tuas mãos, tudo vai mudar para melhor. Olha, não será igual foi ano passado, será diferente. Eu creio em tudo isso, mas eu creio que para isso tudo há uma condicional. Diga condição. Para eu viver o melhor de Deus, meu irmão, eu tenho que caminhar segundo essa palavra. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Se eu não procurar cada dia na minha vida melhorar na minha jornada e na minha caminhada cristã, eu posso participar de um culto maravilhoso, mas se a minha vida for uma vida dupla, uma vida onde na igreja eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra, meu irmão, eu não vou viver tudo aquilo que Deus tem para que eu viva. Mas pastor, Jesus disse que no mundo terias aflições, João 16:33, é verdade. Mas também diz em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Interessante
que Ele não fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Ele não vem e fala assim, ó, vocês vão comer o melhor da terra. Não. Ele fala, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Concluindo, para terminar, Hebreus 9, 15, rapidamente, antes que desligue meu microfone. Aleluia. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Diga, mediador da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O nosso Senhor Jesus Cristo é o intermediador da nova aliança. É a Ele que celebramos e adoramos. E essa aliança, ela é inquebrável. Sabe, meu irmão, renove a sua aliança com Deus nessa manhã, pois em Cristo ela é inquebrável. A misericórdia dele está sobre nós, o poder, a graça, a glória dele está sobre nós. E nessa manhã, Ele está à porta do meu e do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu cearei contigo. E você vai ter a oportunidade de cear com o Pai também nessa manhã, em nome de Jesus.